A Bíblia, um livro que transcende o tempo e as culturas, não é apenas uma coletânea de textos antigos. É a história mais poderosa já contada, um drama épico sobre a origem, a queda e a busca incansável pela redenção. É a narrativa da humanidade, um espelho que reflete nossos medos, nossas esperanças e nossa eterna busca por sentido. Esta é uma jornada de fé, amor e perseverança que começa muito antes de nós, no alvorecer de tudo o que existe. No início, antes que houvesse tempo ou espaço, Deus, o Criador, deu vida a um universo vasto e complexo. Com apenas sua palavra, ele formou os céus e a terra, as estrelas que pontilham o firmamento, os oceanos profundos e as terras férteis. Em 6 dias, ele orquestrou a sinfonia da criação, trazendo à existência a luz, a vida e a beleza que hoje nos cercam. Mas o ápice de sua obra foi a criação da humanidade. No 6º dia, Deus formou o primeiro homem, Adão, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, tornando-o um ser vivente. Adão não estava destinado a estar sozinho. De uma de suas costelas, Deus criou Eva, a primeira mulher, companheira perfeita e igual, para compartilhar a vida e o propósito. Eles foram colocados no Jardim do Éden, um paraíso de beleza indescritível e abundância sem fim. Ali, a vida era perfeita, sem dor, sem preocupações, sem o pecado, maldade que mais tarde assombraria o mundo. Deus deu a Adão e Eva liberdade para desfrutar de tudo no jardim, com uma única restrição: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, no centro do Éden, representava a fronteira entre a obediência e a desobediência, entre a vida eterna e as consequências de uma escolha errada. A paz e a inocência do Éden, no entanto, não durariam para sempre. A serpente, um agente astuto da tentação, surgiu para desafiar a ordem divina. Com suas palavras enganosas, ela plantou a dúvida no coração de Eva, questionando a bondade e a palavra de Deus. Será que Deus realmente disse que não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Perguntou a serpente. Eva, seduzida pela promessa de sabedoria e poder, cedeu à tentação. Ela comeu do fruto proibido e, em seguida, ofereceu a Adão, que também comeu. Naquele momento, a inocência foi perdida. Os olhos de Adão e Eva se abriram, mas não para uma sabedoria superior, e sim para a vergonha e a culpa. Eles perceberam sua nudez e tentaram se esconder de Deus, algo que nunca haviam feito antes. A desobediência trouxe uma quebra irreparável na relação entre Deus e a humanidade. O pecado, maldade, entrou no mundo, corrompendo a criação perfeita e inaugurando uma era de sofrimento e dificuldade. As consequências foram imediatas e profundas. Adão e Eva, agora marcados pela desobediência, foram exilados do Éden, o paraíso perdido. A terra, antes abundante, passaria a exigir suor e trabalho árduo para produzir seu sustento. A vida, antes eterna, seria agora finita, marcada pela dor e pela morte. O Jardim do Éden, com sua árvore da vida, foi guardado por querubins e uma espada flamejante, impedindo o retorno da humanidade. Este exílio do Éden marcou não apenas a queda da humanidade, mas também o início de uma longa e complexa busca pela redenção. A partir daquele momento, a história da humanidade seria a história de sua luta contra o pecado, maldade, de sua separação de Deus e de seu anseio por um caminho de volta. A promessa de redenção, embora velada, já estava presente, um fio de esperança tecendo-se através das eras. O homem e a mulher, agora fora do paraíso, enfrentariam um mundo desafiador, mas a semente de um plano maior já estava plantada. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo.
O exílio de Adão e Eva do Éden foi apenas o começo de uma série de eventos que mostrariam o avanço do pecado, maldade no mundo. Fora do paraíso, a vida era dura, mas eles tiveram filhos. Caim e Abel nasceram, e com eles, a esperança de um novo começo para a humanidade. Caim era lavrador, Abel era pastor de ovelhas. Ambos traziam ofertas a Deus, mas havia uma diferença crucial em seus corações. Deus aceitou a oferta de Abel, que veio de um coração sincero e com o melhor de seu rebanho, mas rejeitou a de Caim, que ofereceu o que lhe era conveniente, sem o mesmo fervor ou devoção. A rejeição de sua oferta encheu Caim de inveja e raiva. Deus o advertiu, dizendo que o pecado, maldade, estava à espreita, desejando dominá-lo, mas que ele poderia resistir. Caim, porém, ignorou o aviso divino. Em um campo, movido por sua inveja crescente, ele atacou seu próprio irmão, Abel, e o matou. Foi o primeiro assassinato da história da humanidade. Um ato chocante que manchou a terra com sangue inocente. Deus confrontou Caim, e a voz do sangue de Abel clamava da terra. A maldição de Caim foi ser um fugitivo e errante. Sua terra não mais lhe daria seus frutos, e ele viveria sob o peso de seu crime. O pecado. Maldade havia se enraizado profundamente, transformando a rivalidade fraterna em tragédia mortal. Com o passar do tempo, a humanidade se multiplicou sobre a terra, mas a maldade e a corrupção também cresceram exponencialmente. Os corações dos homens estavam cheios de pensamentos e intenções malignas, o tempo todo. A violência e a injustiça se espalharam sem controle, e a criação que Deus havia considerado muito boa estava agora desfigurada pelo pecado, maldade. Deus olhou para a terra e viu que a humanidade havia se desviado completamente de seu propósito. A tristeza tomou conta do coração de Deus por ter criado o homem. Ele lamentou profundamente a direção que sua criação havia tomado. Em meio a tamanha depravação, havia um homem que se destacava: Noé. A Bíblia o descreve como um homem justo e íntegro entre seu povo, que andava com Deus. Ele e sua família eram a única exceção em um mundo dominado pela escuridão. Deus decidiu que era preciso purificar a terra, varrendo toda a maldade que a cobria. Ele revelou a Noé seu plano de enviar um grande dilúvio para destruir toda a vida sobre a terra, mas prometeu poupar Noé e sua família. Deus deu a Noé instruções detalhadas para construir uma arca, uma embarcação enorme feita de madeira, que serviria como refúgio durante o cataclismo. Noé, com sua fé inabalável, obedeceu a cada comando, mesmo diante do ceticismo e da zombaria das pessoas ao seu redor. Ele pregava a justiça, alertando sobre o juízo iminente, mas poucos lhe davam ouvidos. Durante 100 anos, Noé trabalhou na arca, um testemunho visível da paciência de Deus e do aviso que ele dava à humanidade. Quando a arca estava completa, Deus ordenou que Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas entrassem na arca, juntamente com um casal de cada espécie de animal terrestre, macho e fêmea, e 7 pares de algumas espécies de animais puros. A porta da arca foi fechada por Deus. E então as comportas do céu se abriram, e as fontes do grande abismo se romperam. Choveu por 40 dias e 40 noites, e as águas subiram até cobrir as montanhas mais altas. Toda a vida na terra que não estava na arca pereceu. O dilúvio universal foi um evento de proporções catastróficas. Uma demonstração do juízo de Deus contra o pecado, maldade que havia corrompido o mundo. A arca flutuou sobre as águas, protegendo Noé, sua família e os animais, enquanto a terra era purificada. Após 150 dias, as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé enviou um corvo e depois uma pomba, que retornou com um ramo de oliveira, sinal de que havia terra seca. Quando a terra finalmente secou, Deus ordenou que Noé
e todos os que estavam com ele saíssem da arca. Foi um recomeço para a vida na terra. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus em gratidão. Deus, por sua vez, estabeleceu uma aliança com Noé e com toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris se tornou o sinal dessa aliança, um lembrete colorido da fidelidade de Deus e de sua promessa de misericórdia. O pecado, maldade havia sido julgado, e a humanidade tinha uma nova chance, um novo começo, mas a semente da autossuficiência e do orgulho ainda estava presente no coração humano. Apesar do recomeço e da promessa divina, a humanidade, mais uma vez, se esqueceu de sua dependência de Deus. Com o passar do tempo, as famílias de Noé se multiplicaram e a população da terra cresceu consideravelmente. As pessoas se espalharam, mas em um certo ponto, um grupo decidiu se estabelecer numa planície na terra de Sinar. Lá, eles tinham um propósito em mente, um que revelava o ressurgimento do orgulho humano e da autossuficiência, o mesmo pecado, maldade que havia levado ao dilúvio. Em vez de se dispersarem e povoarem a terra, como Deus havia instruído, eles decidiram construir uma cidade e uma torre, cujo topo alcançasse os céus. Não era uma torre para adorar a Deus, mas sim um monumento à sua própria grandeza. Eles queriam fazer um nome para si mesmos, para não serem dispersos sobre a face da terra. O desejo de unidade, neste caso, não era para a glória de Deus, mas para a exaltação da humanidade, uma tentativa de alcançar os céus por seus próprios meios, desafiando implicitamente a soberania divina. Eles disseram uns aos outros: "Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pela face da terra." Deus observou a construção da Torre de Babel. Ele viu não apenas o tijolo e o betume, mas o coração por trás da obra, um coração cheio de orgulho e rebeldia. Se a humanidade, unida por uma só língua e um só propósito, pudesse realizar tal feito em desafio a ele, o que mais poderiam eles fazer? Deus sabia que, se esse caminho continuasse, a maldade e a arrogância se tornariam ainda mais enraizadas e os planos de redenção seriam ainda mais difíceis de serem compreendidos pela humanidade. A intervenção divina era inevitável para frear essa ambição desmedida. Então, Deus desceu e confundiu a língua deles, de modo que não pudessem mais entender uns aos outros. A comunicação, que antes era uma ferramenta de união para seus propósitos egoístas, tornou-se uma barreira intransponível. A confusão linguística foi imediata e caótica. O projeto da torre, antes ambicioso e grandioso, parou abruptamente. Sem conseguir se comunicar, a construção da cidade e da torre foi abandonada. O nome Babel significa confusão, um lembrete eterno daquele evento. A consequência direta da confusão das línguas foi a dispersão dos povos. Incapazes de viver e trabalhar juntos, os grupos que falavam a mesma língua se separaram e se espalharam por toda a face da terra, formando as diversas nações e culturas que conhecemos hoje. Esse evento marcou o surgimento das nações, cada uma com sua própria língua e identidade, cumprindo, de uma forma inesperada, o mandamento original de Deus para que a humanidade se multiplicasse e enchesse a terra. A Torre de Babel foi um ponto de virada, mostrando que a humanidade, mesmo após o dilúvio, ainda carregava a inclinação para o pecado, maldade e o orgulho. Mas em meio a essa dispersão e ao crescente distanciamento da humanidade de Deus, um novo capítulo na história da redenção estava prestes a começar. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, não desistiu de seu plano para restaurar a humanidade. Ele escolheu um homem, um caldeu chamado Abrão, que vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra. Deus o chamou para deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, e ir para uma terra que ele lhe mostraria. A promessa de Deus a Abrão
era extraordinária. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essa promessa não era apenas para Abrão, mas para toda a humanidade, pois através de seus descendentes viria a redenção. Abrão, com sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, obedeceu ao chamado de Deus, embarcando em uma jornada de fé para uma terra desconhecida. Ele não sabia para onde estava indo, mas confiou na voz de Deus. Ao chegar à terra de Canaã, Deus reafirmou sua promessa, dizendo que aquela terra seria dada aos seus descendentes. Mesmo diante da velhice de Sarai e de sua esterilidade, Deus prometeu um filho a Abrão. O riso de Sarai, ao ouvir a promessa de um filho em sua idade avançada, deu origem ao nome de seu filho, Isaque, que significa ele ri. O nascimento de Isaque foi um milagre, um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando parecem impossíveis. Abrão, cujo nome foi mudado para Abraão, que significa pai de muitas nações, tornou-se o pai da fé, o alicerce sobre o qual o plano de redenção de Deus começaria a se desdobrar de forma mais clara. Sua vida foi marcada por desafios, provas de fé e obediência, mas em cada passo, Deus se mostrou fiel. A aliança com Abraão foi um marco crucial, estabelecendo uma linhagem através da qual a bênção de Deus alcançaria todas as famílias da terra, abrindo caminho para a esperança de uma restauração completa. Abraão, o pai de Isaque, e Isaque, o pai de Jacó, seriam as bases de uma nação escolhida, o povo de Israel, através do qual Deus continuaria a operar seu plano de salvação. A história da humanidade, que começou com a queda e se aprofundou com o dilúvio e a Torre de Babel, agora ganhava um novo rumo, centrado na fé de um homem e na promessa de um Deus que nunca desiste. A linhagem de Abraão continuou com Isaque e depois com Jacó, que teve 12 filhos. Entre eles, havia um jovem chamado José, o penúltimo, que era o filho favorito de Jacó. Essa preferência gerava ciúmes intensos nos seus irmãos mais velhos, um sentimento que foi agravado pelos sonhos proféticos de José, nos quais ele via seus irmãos e até mesmo seus pais se curvando diante dele. Esses sonhos, embora fossem uma revelação do futuro, eram interpretados pelos irmãos como arrogância e superioridade, alimentando ainda mais o ressentimento em seus corações. O pecado, maldade, sob a forma de inveja e rivalidade fraternal, mais uma vez se manifestava dentro da própria família escolhida por Deus. Um dia, enquanto José estava no campo procurando seus irmãos que apacentavam os rebanhos, eles o viram de longe. A oportunidade de se livrar dele pareceu perfeita. Movidos pela inveja e pelo ódio, planejaram matá-lo. No entanto, Rúben, o irmão mais velho, interveio, sugerindo que o jogassem em uma cisterna vazia, em vez de derramar seu sangue. A intenção de Rúben era resgatá-lo mais tarde. Mas, enquanto Rúben estava ausente, outro plano surgiu. Quando uma caravana de mercadores ismaelitas passou, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam como escravo por 20 moedas de prata. Para encobrir o crime, mancharam a túnica colorida de José com sangue de cabrito e a mostraram ao pai, Jacó, que chorou amargamente, acreditando que seu filho amado havia sido devorado por um animal selvagem. Assim, José foi levado para o Egito, um jovem escravo em uma terra estrangeira, longe de sua família e de todas as suas expectativas. No Egito, ele foi vendido novamente, desta vez para Potifar, um oficial de Faraó e chefe da guarda. Apesar das circunstâncias, Deus estava com José. Ele prosperou na casa de Potifar, que percebeu a bênção de Deus sobre José e o colocou como administrador de toda a sua casa. Tudo o que Potifar possuía estava sob os cuidados de José,
e a casa prosperava por causa dele. Mas a vida de José tomou um novo rumo quando a esposa de Potifar, atraída por ele, tentou seduzi-lo. José, fiel a Deus e ao seu senhor, recusou-se veementemente, dizendo: Como poderia eu fazer uma coisa tão má e pecar contra Deus? A mulher, furiosa e humilhada pela rejeição, o acusou falsamente de tentativa de estupro. Potifar, acreditando em sua esposa, lançou José na prisão. Mais uma vez, José se encontrava em uma situação desesperadora, vítima de injustiça e traição. No entanto, mesmo na prisão, a presença de Deus não o abandonou. O carcereiro encarregou José de cuidar de todos os outros prisioneiros, e José continuou a demonstrar sabedoria e integridade. Na prisão, ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, sonhos que se cumpriram exatamente como ele havia predito. O copeiro, ao ser restaurado ao seu cargo, esqueceu-se de José por 2 longos anos. Então, Faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém no Egito conseguia interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou de José e seu dom. José foi chamado da prisão para diante de Faraó. Com a ajuda de Deus, ele interpretou os sonhos de Faraó, que revelavam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome severa. José não apenas interpretou os sonhos, mas também ofereceu um plano para armazenar grãos durante os anos de fartura, a fim de salvar o Egito da fome iminente. Impressionado com a sabedoria e o discernimento de José, Faraó o nomeou governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do reino, colocando-o em uma posição de grande autoridade e responsabilidade. Durante os 7 anos de fartura, José administrou com sabedoria, armazenando enormes quantidades de grãos. Quando os 7 anos de fome chegaram, a fome se espalhou por todas as terras vizinhas, mas havia alimento no Egito. As pessoas de todas as nações vinham ao Egito para comprar grãos de José. Foi nesse contexto que seus próprios irmãos, impulsionados pela fome em Canaã, vieram ao Egito para comprar comida. Eles não reconheceram José, agora um poderoso governante egípcio, mas se curvaram diante dele, cumprindo os sonhos proféticos que tanto os haviam irritado no passado. José os reconheceu imediatamente. Após uma série de testes para ver se seus corações haviam mudado, José finalmente se revelou a seus irmãos, chorando e dizendo: Eu sou José, o seu irmão, a quem vocês venderam para o Egito. O reencontro foi emocionante e cheio de lágrimas. José os perdoou, explicando que, embora eles tivessem planejado o mal contra ele, Deus o havia transformado em bem, para preservar muitas vidas. Ele enviou seus irmãos de volta a Canaã para trazer seu pai, Jacó, e toda a sua família para o Egito, onde poderiam viver na terra de Gósen, uma região fértil. Assim, a família de Jacó, agora o povo de Israel, desceu ao Egito. Eles se estabeleceram lá, e Deus os abençoou grandemente. Eles cresceram em número e prosperaram por muitas gerações, formando uma nação numerosa e forte. No entanto, com o passar do tempo, surgiu um novo faraó que não conhecia José e não se lembrava de seus feitos. Este faraó ficou alarmado com o grande número e a força do povo de Israel, temendo que eles pudessem se aliar aos inimigos do Egito e lutar contra eles. Para controlar o povo de Israel, o faraó os escravizou. Ele os sobrecarregou com trabalhos forçados, obrigando-os a construir cidades-armazéns para ele, como Pitom e Ramessés. A vida dos israelitas no Egito tornou-se amarga e cheia de sofrimento. Eles foram sujeitos a uma opressão brutal, com capatazes egípcios chicoteando-os e forçando-os a fazer tijolos e a trabalhar no campo sob condições desumanas. O pecado, maldade da opressão e da escravidão tomou conta do Egito, e o povo de Israel clamava a Deus por libertação. O clamor do povo subiu aos céus, e Deus, que havia feito uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó,
ouviu suas súplicas. A intervenção divina estava prestes a acontecer e um libertador seria levantado para tirar seu povo da escravidão. Deus, fiel às suas promessas e ao clamor do povo de Israel, escolheu um homem para ser o instrumento de sua libertação. Esse homem era Moisés. Nascido israelita em um tempo de grande opressão, quando Faraó havia ordenado a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos, Moisés foi salvo de forma milagrosa. Sua mãe o colocou em um cesto de papiro e o escondeu entre os juncos do rio Nilo. A filha de Faraó o encontrou e, comovida, o adotou, criando-o como seu próprio filho na corte egípcia. Assim, Moisés cresceu com toda a educação e privilégios da realeza egípcia, mas seu coração ainda pertencia ao seu povo. Um dia, Moisés testemunhou um egípcio maltratando um hebreu. Impulsionado pela ira e pela identificação com seu povo, ele matou o egípcio e escondeu o corpo. Quando seu ato foi descoberto, Moisés teve que fugir do Egito, tornando-se um pastor no deserto de Midian. Lá, ele passou 40 anos, um período de solidão e aprendizado, onde Deus o preparava para a grande missão que estava por vir. Foi no Monte Horebe que Deus se revelou a Moisés em uma sarça ardente que não se consumia. Deus o comissionou a ir até Faraó e libertar o povo de Israel da escravidão, levando-o para uma terra boa e espaçosa, uma terra que manava leite e mel. Moisés, sentindo-se inadequado e com medo, questionou a Deus, mas Deus o assegurou de sua presença e poder. Com seu irmão Arão como porta-voz, Moisés retornou ao Egito para confrontar Faraó. A princípio, Faraó zombou de Moisés e endureceu ainda mais seu coração, aumentando o trabalho e o sofrimento dos israelitas. A recusa de Faraó em deixar o povo de Israel ir provocou a intervenção direta de Deus, que enviou uma série de 10 pragas devastadoras sobre o Egito. Cada praga era uma demonstração avassaladora do poder de Deus sobre os deuses egípcios e sobre a própria natureza. A água do Nilo virou sangue, rãs invadiram a terra, piolhos e moscas atormentaram o povo, uma peste matou o gado, úlceras afligiram egípcios e animais, chuvas de granizo destruíram plantações, gafanhotos devoraram o que restava, e uma escuridão densa cobriu a terra por 3 dias. A cada praga, Faraó prometia libertar os israelitas, mas seu coração endurecia novamente assim que a praga cessava. A 10ª e última praga foi a mais terrível de todas, a morte de todos os primogênitos do Egito, tanto de homens quanto de animais. Deus instruiu o povo de Israel a sacrificar um cordeiro, passar seu sangue nos umbrais das portas de suas casas e comer sua carne com pães sem fermento e ervas amargas. O anjo da morte passaria pelo Egito, mas passaria por cima das casas marcadas com o sangue, poupando os primogênitos israelitas. Esta noite se tornou conhecida como a Páscoa, um memorial da libertação de Deus. Quando a morte atingiu cada lar egípcio, incluindo o palácio de Faraó, que perdeu seu próprio filho, o clamor no Egito foi imenso. Faraó, finalmente quebrado, chamou Moisés e Arão no meio da noite e ordenou que o povo de Israel partisse imediatamente. Assim, após 430 anos de escravidão, o povo de Israel saiu do Egito, uma multidão de homens, mulheres e crianças, acompanhados de seus rebanhos e bens. Eles não saíram de mãos vazias. Os egípcios, apavorados, lhes deram joias de prata e ouro e roupas. Deus os guiava dia e noite. Durante o dia, uma coluna de nuvem os liderava. À noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. Mas a jornada não seria fácil. Faraó, arrependido de ter deixado seus escravos irem, reuniu seu exército com seus carros de guerra e cavalaria e perseguiu os israelitas. O povo de Israel se encontrou encurralado entre o exército egípcio que se aproximava e as águas intransponíveis do Mar Vermelho. O medo e o desespero tomaram conta deles,
E eles murmuraram contra Moisés, desejando ter morrido no Egito. Moisés, porém, clamou a Deus, que instruiu Moisés a estender seu cajado sobre o mar. As águas se dividiram, e um caminho seco surgiu no meio do Mar Vermelho. O povo de Israel atravessou em terra seca, com as águas formando muralhas à direita e à esquerda. O exército egípcio, em sua perseguição implacável, seguiu-os para dentro do mar. Mas quando todos os israelitas estavam em segurança na outra margem, Deus ordenou a Moisés que estendesse seu cajado novamente. As águas retornaram, engolindo Faraó e todo o seu exército. Nenhum único egípcio sobreviveu. Aquele dia marcou a completa libertação do povo de Israel da escravidão egípcia. Deus abriu um caminho onde não havia caminho, demonstrando seu poder supremo e seu cuidado por seu povo. Eles não eram mais escravos, mas um povo livre, em jornada rumo à terra prometida, guiados por Deus em cada passo. A partir daquele momento, a fé e a obediência seriam testadas no deserto, preparando-os para a vida como uma nação sob a aliança divina. A libertação do Egito foi um milagre, mas a jornada do povo de Israel estava apenas começando. Eles agora eram um povo livre, mas essa liberdade vinha com responsabilidades e com a necessidade de aprender a viver de uma nova forma. O deserto, um lugar de provação e purificação, seria o palco para essa transformação. Durante 40 anos, o povo de Israel vagaria por esse deserto, enfrentando desafios que testariam sua fé e paciência até o limite. A cada passo, Deus os guiava com a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite, mostrando sua presença constante. No entanto, a vida no deserto era dura, a água era escassa, a comida limitada e o cansaço se instalava. Muitas vezes, o povo de Israel murmurava contra Moisés e contra Deus, lembrando-se da abundância do Egito, esquecendo-se da escravidão que vinha com ela. Eles ansiavam pelas panelas de carne e pelo pão que tinham, mesmo que fossem servidos sob o chicote dos capatazes. Deus, em sua infinita paciência e misericórdia, supria todas as suas necessidades. Quando tinham sede, ele fazia brotar água da rocha. Quando sentiam fome, ele enviava o maná do céu, um pão misterioso que aparecia a cada manhã e codornizes à noite. Cada provisão era um lembrete do cuidado de Deus, uma lição de dependência e confiança. Eles precisavam aprender a confiar que Deus proveria, dia após dia, sem acumular ou duvidar. O deserto não era apenas um caminho físico, mas também um caminho espiritual, moldando um povo de escravos em uma nação com identidade e propósito divinos. Foi no 3º mês, após a saída do Egito, que o povo de Israel chegou ao deserto do Sinai e acampou em frente ao Monte Sinai, uma montanha imponente que se elevava majestosamente sobre a paisagem árida. Ali, Deus chamou Moisés para subir ao monte, e uma revelação sem precedentes estava prestes a acontecer. O Monte Sinai se tornou um lugar sagrado, envolto em nuvens densas, relâmpagos, trovões e o som de uma trombeta muito forte. A presença de Deus era tão poderosa que o povo foi instruído a não tocar na montanha, sob pena de morte. Deus falou diretamente a Moisés, entregando-lhe os 10 mandamentos, um código moral e espiritual que serviria como a base da aliança entre Deus e o povo de Israel. Esses mandamentos não eram apenas regras, mas princípios eternos para guiar a vida de um povo livre e santo. Eles incluíam a adoração a um único Deus, a proibição de ídolos, o respeito ao nome de Deus, a observância do sábado, a honra aos pais e a proibição de assassinato, adultério, roubo, falso testemunho e cobiça. Esses mandamentos eram a essência da lei divina, um roteiro para uma sociedade justa e para um relacionamento correto com Deus e com o próximo.
Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, mas encontrou o povo de Israel em um ato de grande apostasia. Cansados de esperar, eles haviam convencido Arão a construir um bezerro de ouro, e o estavam adorando, atribuindo a ele a libertação do Egito. A ira de Deus se acendeu, e Moisés, em sua indignação, quebrou as tábuas da lei. Ele intercedeu pelo povo, e Deus, em sua misericórdia, perdoou-os. E Moisés subiu novamente ao monte para receber novas tábuas. A entrega dos 10 mandamentos foi um divisor de águas, separando Israel das demais nações, tornando-os um povo sacerdotal, uma nação santa, com uma lei e uma identidade únicas. Moisés não era apenas um libertador, mas também um legislador e um intercessor. Durante os 40 anos no deserto, ele liderou o povo de Israel com sabedoria e paciência, enfrentando suas queixas, mediando seus conflitos e transmitindo as leis e os estatutos de Deus. Ele estabeleceu o tabernáculo, uma tenda sagrada que seria o centro da adoração e da presença de Deus no meio do povo. O tabernáculo, com seus rituais e sacrifícios, ensinava o povo sobre a santidade de Deus e a necessidade de expiação pelo pecado, maldade. A liderança de Moisés foi fundamental para a formação do povo de Israel como uma nação, preparando-os para a terra prometida. Ele foi o instrumento através do qual Deus revelou sua vontade, moldando o caráter do seu povo e estabelecendo as bases para a sua futura existência como uma nação sob a aliança divina. A jornada no deserto foi um período de aprendizado intenso, onde cada passo era uma lição sobre a fidelidade de Deus e a necessidade de obediência humana. Apesar de toda a sua dedicação e liderança, Moisés não seria quem conduziria o povo de Israel à terra prometida. Por causa de um ato de desobediência em Meribá, onde ele feriu a rocha 2 vezes, em vez de apenas falar com ela, expressando irritação e não santificando Deus diante do povo, Moisés foi impedido de entrar na terra que tanto almejava. Ele subiu ao Monte Nebo, de onde pôde avistar Canaã, a terra que manava leite e mel, mas não pôde pisar nela. O coração de Moisés, embora entristecido, permaneceu fiel a Deus até o fim. Antes de sua morte, Deus escolheu Josué, um de seus mais fiéis assistentes e espiões, para assumir a liderança. Josué era um homem de coragem e fé inabalável, que havia sido preparado por anos ao lado de Moisés. A transição não foi fácil. A sombra de Moisés era grande. Mas Deus prometeu a Josué que estaria com ele assim como esteve com Moisés, garantindo que ele não falharia nem seria desamparado. Josué, agora líder do povo de Israel, tinha uma tarefa monumental à sua frente: conduzir a nação à posse da terra prometida, conforme Deus havia prometido a Abraão séculos antes. A geração que havia saído do Egito já havia morrido no deserto, e uma nova geração, nascida na liberdade, estava pronta para a batalha. A primeira grande prova de sua liderança e da fé do povo seria a conquista de Jericó, uma cidade fortificada e imponente que se interpunha no caminho para Canaã. Jericó era uma fortaleza aparentemente intransponível, com muralhas duplas e inexpugnáveis, um símbolo da resistência que Israel enfrentaria. A simples visão de suas muralhas poderia ter desanimado qualquer exército, mas Josué confiava na promessa de Deus. Deus não deu a Josué uma estratégia militar convencional. Em vez disso, ele instruiu Josué a uma tática que desafiava toda a lógica humana. Durante 6 dias, o povo de Israel, liderado pelos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, deveria marchar ao redor das muralhas de Jericó uma vez por dia, em completo silêncio, exceto pelo som das trombetas de chifre de carneiro, chamadas chofares. No 7º dia, eles deveriam marchar ao redor da cidade 7 vezes. Após a 7ª volta, ao som de um longo toque de trombeta, todo o povo deveria gritar em alta voz. A instrução parecia insana.
uma afronta à razão militar, mas era uma prova de obediência e fé. Josué, sem questionar, transmitiu as ordens ao povo de Israel, que, por sua vez, obedeceu fielmente. A cada dia, os soldados, os sacerdotes com a arca e o povo marchavam em silêncio ao redor de Jericó. Os habitantes da cidade, sem dúvida, observavam com perplexidade e talvez escárnio essa procissão estranha. Eles estavam seguros dentro de suas muralhas, mas a cada volta a tensão aumentava e a fé do povo de Israel se fortalecia. As trombetas ressoavam, um som monótono, mas cheio de significado para aqueles que confiavam na palavra de Deus. Era uma demonstração de que a batalha não seria vencida por força humana, mas pelo poder divino. A obediência do povo era a chave para a vitória. No 7º dia, a atmosfera estava carregada. O povo de Israel marchou 7 vezes ao redor de Jericó. Depois da 7ª volta, Josué deu a ordem. Os sacerdotes tocaram as trombetas com um som prolongado, e todo o povo soltou um grito poderoso e uníssono. E então, algo extraordinário aconteceu. As muralhas de Jericó, que pareciam indestrutíveis, ruíram completamente, desmoronando-se sobre si mesmas. A queda das muralhas não foi um evento gradual, mas uma ruína instantânea e espetacular. O povo de Israel avançou diretamente sobre a cidade, conquistando-a como Deus havia ordenado. A queda de Jericó foi um testemunho inegável do poder de Deus e da fé de Josué e do povo de Israel. Não foi por estratégia militar superior ou por força bruta que a cidade foi tomada, mas pela obediência a uma ordem divina aparentemente ilógica. A posse da terra prometida, que havia sido prometida a Abraão séculos antes, começou a se concretizar. Josué liderou o povo de Israel em várias outras batalhas, e passo a passo, eles foram tomando posse da terra, expulsando os povos que a habitavam e estabelecendo-se em suas heranças. A promessa de Deus a Abraão estava sendo cumprida, e a nação de Israel estava finalmente se estabelecendo em sua própria terra. Um lugar para construir sua identidade e adorar a Deus. A história de Josué é um lembrete poderoso de que a fé e a obediência a Deus são mais eficazes do que qualquer estratégia humana. Apesar da posse da terra prometida, o coração do povo de Israel ainda precisava de direção. A obediência que lhes rendeu vitórias no deserto e em Canaã muitas vezes vacilava. Era um período de transição, onde a nação, agora estabelecida em sua própria terra, lutava para viver de acordo com os princípios divinos. Após a morte de Josué, não houve um líder centralizado para toda a nação. Em vez disso, Deus levantava líderes temporários, chamados juízes, para guiar o povo de Israel em momentos de crise, geralmente quando eles se desviavam de Deus e eram oprimidos por nações vizinhas. Esses juízes eram figuras carismáticas, escolhidas por Deus para libertar seu povo e restaurar a justiça. Eles eram guerreiros, profetas e líderes, mas suas ações eram pontuais e não estabeleciam uma monarquia contínua. Foi um tempo de ciclos repetidos. O povo de Israel se afastava de Deus, caía na idolatria, era oprimido por inimigos, clamava a Deus por socorro, e Deus levantava um juiz para libertá-los. Após a libertação, havia um período de paz, mas a geração seguinte, muitas vezes, repetia os mesmos erros. Nomes como Gideão, Sansão e Débora brilharam nesse período, cada um com suas próprias histórias de fé e falhas, de vitórias e desafios. Eles mostravam que, mesmo em meio à desobediência do povo, Deus continuava fiel à sua aliança, sempre pronto a perdoar e restaurar. Com o tempo, o povo de Israel começou a desejar um rei, como as outras nações ao seu redor. Eles queriam um líder visível, alguém que pudesse julgá-los e liderá-los em batalha. Deus, através do profeta Samuel,
advertiu-os sobre as consequências de ter um rei humano, mas o povo insistiu. Assim, Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel, mas sua desobediência a Deus levou-a à sua rejeição. Foi nesse contexto de busca por um líder que Deus escolheu um pastor improvável, o mais jovem dos filhos de Jessé, um jovem chamado Davi. Davi era um pastor de ovelhas, um menino ruivo e de boa aparência, mas que não se encaixava no perfil de um guerreiro ou de um rei. No entanto, Deus viu em seu coração a humildade, a fé e a coragem. Enquanto Saul ainda era rei, mas já rejeitado por Deus, uma nova ameaça surgiu. Os filisteus, um povo guerreiro que constantemente confrontava o povo de Israel. Entre os filisteus havia um gigante temido por todos, chamado Golias. Ele era um homem de proporções colossais, vestindo armadura pesada e carregando uma lança que parecia um tronco de árvore. Golias desafiava o exército de Israel todos os dias, zombando de suas fileiras e de seu Deus. Ele propunha um combate singular. Se alguém de Israel pudesse derrotá-lo, os filisteus se tornariam seus servos. Se Golias vencesse, Israel seria escravo dos filisteus. Por 40 dias, Golias se apresentou, e ninguém do exército de Israel, nem mesmo o próprio rei Saul, teve coragem de enfrentá-lo. O medo paralisava a todos, e a humilhação do povo de Israel era imensa. Foi nesse cenário de desespero que Davi chegou ao campo de batalha, levando comida para seus irmãos mais velhos que serviam no exército. Ao ouvir os desafios de Golias e ver o temor que dominava o povo de Israel, o jovem pastor ficou indignado. Ele não conseguia entender como alguém poderia zombar do exército do Deus vivo. Davi, com sua fé inabalável, declarou que ele mesmo enfrentaria o gigante. Seus irmãos e o próprio Saul tentaram dissuadi-lo, apontando para sua juventude e inexperiência em batalha. Mas Davi tinha uma convicção profunda. Ele havia enfrentado leões e ursos para proteger suas ovelhas, e Deus o havia livrado. Ele sabia que o tamanho de Golias não importava, pois a batalha não era dele, mas de Deus. Saul, sem outras opções, permitiu que Davi fosse. Ele tentou vestir Davi com sua própria armadura, mas era muito pesada e grande para o jovem. Davi, então, pegou apenas seu cajado de pastor, sua funda e 5 pedras lisas do ribeiro. Com essa aparente simplicidade, Davi caminhou em direção a Golias. O gigante, ao ver um mero menino vindo em sua direção, desprezou-o, zombando e amaldiçoando-o pelos seus deuses. Mas Davi respondeu com uma declaração de fé audaciosa: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi correu ao encontro de Golias, colocou uma das pedras em sua funda e a girou com toda a sua força. A pedra voou e atingiu o gigante exatamente na testa, afundando em sua pele. Golias cambaleou e caiu com o rosto em terra, derrotado por um simples pastor. Davi, então, correu, tirou a espada do próprio gigante e o decapitou, selando a vitória do povo de Israel. A vitória de Davi sobre Golias foi um marco na história de Israel. Ela demonstrou que Deus não age através da força ou do poder humano, mas através daqueles que confiam nele, mesmo os mais improváveis. Davi, o pastor, se tornaria o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, e sua linhagem seria a que traria o Messias. Essa história é um lembrete eterno de que, com Deus, a fé e a coragem podem superar qualquer gigante, e que a verdadeira força reside na confiança no Criador. A Bíblia continua a nos ensinar que, mesmo nas maiores dificuldades, Deus está presente, e sua intervenção pode vir de onde menos esperamos, transformando o impossível em realidade.